Hoje vou partilhar contigo o meu guia passo a passo para que tu possas vender energia excedente fotovoltaica do teu sistema já existente ou então do sistema que tu estás a pensar em instalar. É um guia que não está à venda nas bancas, é um guia apenas baseado na minha experiência e eu espero que te ajude a decidir se vale a pena ou não. São 7 passos que tu vais dar e são tão simples como isto. Vamos começar com o primeiro, que é instalar painéis solares. Se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tinteiros ou os melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. A fase da instalação para mim é mais gira, seja a primeira, a segunda ou a 10ª vez. Eu já tive a oportunidade de assistir a instalações fora da minha casa e essa é uma coisa que mexe comigo, é muito fixe. No entanto, uma coisa que não mexe comigo, pelo menos pelo lado positivo, são os orçamentos. Mas eu acho que é necessário em qualquer área nós pedirmos vários orçamentos a várias empresas, vermos qual é o inversor que está a ser instalado, quais são os painéis solares que vão ser instalados e qual é o preço que aquela empresa leva. Quanto mais caro for o orçamento para a mesma potência de painéis, para a mesma capacidade de bateria e o preço total, mais tempo nós vamos levar a pagar o nosso investimento. Tu aqui consegues ver uma fotografia da Solar Técnica e eu acho que consigo identificar aqui o Luís, o Rafael, o Nuno e o Daniel. Eles fizeram aqui um trabalho espetacular. Se tu por acaso não viste a instalação, eu vou deixar o link lá em baixo. Eu tinha aqui um desafio que era colocar o kit anti-apagão, o ATS, que eu já partilhei contigo lá em cima, mas que desativasse tudo o resto e ficasse apenas o meu sistema principal a funcionar, coisa que o Daniel conseguiu fazer, portanto um thumbs up. Mas independentemente da empresa que tu escolhas, depois de escolheres, então chega o dia da instalação. Aqui a minha sugestão única é, tu vais instalar de acordo com as tuas necessidades, e se a tua necessidade for 2 kW, então é 2 kW, se for 3 é 3, se for 4,5, eu sugeria esquece isso e põe abaixo dos 4, porque acima dos 4 tu vais ter que colocar um contador totalizador que custa-te ali cerca de 600 euros e vais ter que pagar a mensalidade da comunicação tal e qual como eu fiz. Portanto, das duas uma, ou tu pões abaixo dos 4, ou então se colocares acima dos 4, põe o máximo que tu conseguires. É claro, isto dependendo também da dimensão da necessidade que tu tens. Mas fica aí o alerta porque foi uma coisa que eu tive que decidir quando fiz o upgrade e é mais algum que nós temos que somar à nossa instalação. Depois vem o registro na DGEG, que é uma das coisas que tu podes perguntar às várias empresas que tu vais falar, quem é que faz esse registro e quanto tempo é que levam a fazer o registro após a instalação, que é uma coisa que tu queres o mais rapidamente possível. Aqui é respondido que é feito pela empresa instaladora. No entanto, se tu fores instalar até 700 watts e que consigas garantir que não há injeção na rede, como alguns sistemas que nós já vimos, então não precisas de registar. Eu aconselho a toda a gente registar porque depois vai-te dar a liberdade de poderes vender a energia que tu produzes. Mas pronto, na legislação, ao dia de hoje, é isto que está. Acima dos 700 watts, então vais ter que registar, vai ter que ser a empresa instaladora a registar. E existe uma coisa que eu acho que deve ser a obrigação moral do instalador, que é informar-te no dia da instalação se tu tens já ou não um contador bidirecional. E este contador bidirecional, se tu não tiveres, o que vai acontecer é que alguma energia que vá excedente, que tu vais enviar para a rede, vai-te ser cobrada, o que é injusto. Tu estás a produzir energia para poderes poupar e essa energia vai-te ser cobrada, mas é uma das desvantagens de nós não termos contador bidirecional, que é uma coisa que vai ser alterada após a comunicação do registro na DGEG. É um processo que a redes depois vai ver se o teu contador é ou não bidirecional e se não for, eles próprios mudam e depois avisam-te que já tens o contador bidirecional. Se tiveres a instalar um sistema sem bateria, aquilo que eu sugeria era que não ligasses enquanto não tiveres este contador bidirecional. Se tiveres bateria ou se tiveres um inversor tal e qual como o meu, que tu consegues programar para ele injetar zero na rede caso tenha a bateria já toda carregada, então aí estás ok, quando for trocado o contador é trocado, não há muito stress. Mas se o teu sistema não tiver esse sistema de injeção zero, então pode ser uma coisa que joga contra ti. Depois do registro feito na DGEG, chega a altura de abrir atividade. Se bem que tu podes abrir atividade a qualquer momento logo que decidas ter o teu sistema fotovoltaico e que queiras vender os excedentes, que é uma coisa que, se me perguntares a minha opinião, sim. E eu já partilhei um vídeo há um dia ou dois acerca da última fatura que eu recebi da venda de excedentes. Não é muito, mas se nós somarmos ao final do ano, é algum dinheiro. Aquilo que vais ter que fazer é ir a um balcão das finanças e abrir atividade com este CAI, que é o 35.123. O meu, na altura que eu abri, era o 35.103, mas
mas em janeiro de 2025 isso foi alterado. Tu vais ser enquadrado na categoria de rendimentos B e isso vai ter aqui algumas implicações, que são isenção de IRS até 1.000 euros na produção de energia fotovoltaica. Eu duvido que tu vais fazer 1.000 por ano. Isenção de IVA até 14.500 por ano. Isto funciona de igual forma para qualquer trabalhador a recibos verdes ou qualquer trabalhador por conta própria ou empresário em nome individual. Para trabalhadores por conta de outrem, aquilo que vai acontecer, pelo menos daquilo que eu sei, a única coisa que vais ter que fazer de diferente é ir pedir isenção na Segurança Social. Porque quando tu abres a atividade categoria B, vais ter que pagar Segurança Social também sobre essa atividade, mas como tu já fazes os teus descontos por conta de outrem, basta pedires a isenção, eles dão-te a isenção e está tudo ok. No entanto, como eu não sou contabilista, não sou especializado nesta área, aliás, sei muito pouco, eu faço aquilo que o contabilista me aconselha, portanto, aquilo que eu te diria é tirar algumas dúvidas com o contabilista e depois podes então abrir atividade online, nem precisas de ir ao balcão de finanças. Depois, tu vais ter o CPE de produção e isto vai acontecer no decorrer do processo, não tem que ser por ordem. Não sei se é disponibilizado pela E-Redes ou se é disponibilizado pela DGEG. Eu estou desconfiado que é pela E-Redes. No entanto, tu vais ter o teu CPE disponível tanto no site da E-Redes como no site da DGEG depois de teres tudo ok. E esse CPE de produção é importante, aliás, ninguém vai fazer contrato contigo se não tiveres este número. Tu já deves ter acesso ao site da E-Redes, vais encontrar lá o teu CPE de consumo, que é o contador que nós temos para consumirmos eletricidade, e depois vais ter também o CPE de produção, que é aquilo que nós vamos utilizar para poder fornecer à entidade que nós vamos vender a energia. Depois, chega a altura de escolhermos o comercializador de energia. Aqui, escolhes qualquer um, existe uma lista na DGEG que tu podes consultar aqueles que aceitam a venda de energia. Pode ser indexado ou fixo. Eu já estive no indexado, não foi uma experiência muito fixe, é mesmo assim o indexado. Agora estou no fixo. A minha experiência é com energia simples e Mel. E se tu acompanhas esta série, então já viste uma série de dados que eu partilhei contigo. A Mel, neste momento, está a pagar 5 cêntimos por kilowatt para clientes de telecomunicações, tal e qual como eu. Se tu não fores cliente de telecomunicações, então são 4 cêntimos. E se fores cliente de telecomunicações, venda de excedentes e também de compra de energia, então vais vender a 6 cêntimos. Depois de escolheres o comercializador que tu queres vender a energia, aquilo que eles te vão pedir é o IBAN para te pagarem relativamente à energia que tu vais vender, o CPE de produção. Eu peço que eles também pedem o CPE de consumo para verificarem se é a mesma morada, etc. A tua abertura de atividade, o teu cartão do cidadão, pronto, aquela documentação normal. A única documentação que não é muito normal é esta de abertura de atividade para esta situação em específico e aqui o CPE de produção. E eu até gostava de partilhar contigo o site da Mel, que é onde eu vendo neste momento, porque eles têm lá uma série de, ou tinham uma série de campos onde tu colocavas os documentos e era fácil de ver. No entanto, já há alguns dias que está indisponível e diz que aqui apenas no dia 8 de janeiro é que eles voltam a ter isto disponível para a agregação. Mas se tu fores ver depois do dia 8 de janeiro, então é um site que eu aconselho porque tem lá os campos todos a ser preenchidos e tu ficas com a ideia daquilo tudo que eu estou-te a dizer, dos documentos que tu vais precisar de entregar e por aí fora. Se fores ao site da EDP, podes carregar aqui no botão aderir e depois supostamente vais ter que enviar a documentação. Aqui a energia simples, eu já vendi energia à energia simples, aquilo que acontece é que nós enviamos para lá um e-mail a comunicar a nossa intenção de venda e depois eles respondem a pedir os dados e os documentos, etc. A gente coloca e depois, passado algum tempo, recebes uma mensagem do comercializador que tu escolheste a dizer a partir deste momento você está a vender energia. Depois temos uma outra etapa que é a parte da autofaturação. Nós não vamos ter que passar fatura nenhuma. Aqui no caso tu consegues ver o exemplo desta fatura da Mel que eu partilhei ontem, em que eles próprios enviam a fatura, eu apenas depois tenho que receber esta fatura. Se houver alguma coisa que não esteja certa, então tenho que comunicar com a Mel. Recebo passado umas 2-3 semanas um ficheiro SAFT e a única coisa que eu vou ter que fazer com este ficheiro é ir ao site da autoridade tributária e depois submeter esse ficheiro. É muito simples, aquilo tem lá uma área, eu até já gravei um vídeo que era para partilhar contigo, é muito simples, basta escolher o ficheiro, dizer qual é o ano, dizer qual é o mês e isso está tudo informado no e-mail que a gente recebe da Mel. Aliás, a Mel quando envia a fatura ou o ficheiro SAFT, aquilo que eles fazem é indicar um guia com os passos que nós temos que fazer e isso é muito fixe mesmo. A energia simples também fazia uma coisa assim do género. Não tão bem feita como a Mel faz, mas é muito simples. E isto só temos que fazer de 3 em 3 meses, portanto é uma coisa que é básica. Se tu não tiveres mais rendimentos nenhuns da categoria B, que seja apenas isto, a Mel também envia uma mensagem a relembrar que todos os meses tu vais ter que ir ao site das finanças dizer que neste mês em particular eu não faturei nada de venda. Depois quando chega
chega o ficheiro SAFT, então nesse mês é que tu tens que colocar lá. Depois, temos aqui a venda de excedentes de 2023 a 2025, que eu tenho estado a atualizar contigo, e se nós carregarmos aqui, consigo mostrar o exemplo da minha fatura. E se tu viste o vídeo anterior, então já conheces a fatura. Tenho aqui 700 kWh de energia vendida, deu um total de 35 euros. Como eu tenho IVA, então recebi 8 euros e qualquer coisa, que é 23%, ou seja, um total de 43,10. O IVA depende do nosso enquadramento. Se tu já és um trabalhador por conta própria, então possivelmente já tens o IVA porque ultrapassas os 14.500. Se és um trabalhador por conta de outra, o IVA é uma coisa que em princípio não vais ter porque não vais atingir 14.500. E agora podemos ver aqui o resumo total desde que eu vendo energia. Tu consegues ver aqui com energia simples durante o ano de 2023 e depois até o início de 2024. Tu consegues ver aqui que estes valores desceram quase para zero. Foi a razão que esquece lá isso. Depois passei para a Mel a 6 cêntimos. Na altura era 6 cêntimos para comunicações e para venda de excedentes e 8 cêntimos para quem tinha os 3 serviços. Entretanto, depois o preço alterou. Eu tive aqui alguns meses a 4 cêntimos porque eles fizeram uma atualização no sistema e o meu código postal não estava igualzinho ao código postal nas duas situações. Então tive aqui 2 ou 3 meses em que só recebi os 4 cêntimos. Depois, entretanto, o preço foi atualizado e neste momento tenho 5 cêntimos o kilowatt. Fiz 99 euros em 2023, 150 em 2024 e 89 até ao momento, e não vou fazer muito mais este ano. Para o ano que vem a gente logo vê e vamos atualizando aqui a folha. Este vídeo eu espero que tenha sido útil para desmistificar algumas das coisas que a malta vai perguntando. Roberto, como é que eu faço para vender os stands? Preciso fazer assim, preciso fazer assado. Queria que fosse um guia mais rápido e mais conciso, mas foi o melhor que eu consegui e já me estiquei no tempo. No entanto, eu espero que seja útil. Se assim for, não te esqueças de deixar aquele thumbs up alguns por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.